Eu quero chamar o nosso juiz de plantão de hoje, que é Marlon Reis, para ele dar um parecer jurídico para a gente a respeito dessa história, porque é muito importante. Ah, é grampo ilegal. Ah, pode. Ah, não pode. Ah, ele fez isso, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Doutor Marlon Reis, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia. Não estou ouvindo a voz dele. É lá ou cá? É lá. Põe aquele on, Marlon. Aê. Cortou o cabelo, tá todo arrumadinho ele, olha lá. Vamos lá, que o assunto é seríssimo, doutor Marlon. Quero saber, pode ou não pode fazer um grampo desse? Pode grampear desembargador desse jeito? Como é que o senhor analisa aí os dados que a Dani Lima nos traz nessa manhã? Bom dia, Fabiola, Josias, Daniela, bom dia, Sakamoto. Eu não pode, de modo algum, isso é completamente vedado pela legislação, na verdade, por todo o sistema constitucional brasileiro. A prevalecer isso, né? Claro que ele tem direito de defesa, tem direito de tentar demonstrar que as coisas não se devem dessa maneira, mas a prevalecer esses fatos, nós estamos diante de um caso de altíssima gravidade, inclusive invocando a aplicação da lei do abuso de autoridade, aquela versão da lei que foi a Lei 13.869 de 2019, que traz pelo menos um tipo penal especificamente alcançado por esse fato, por essa conduta, que é a obtenção de prova por meios ilícitos. No caso, aqui o meio se dá pela impropriedade, pela inexistência de autoridade para designação, para definição da busca dessa prova. E o que a Daniela falou há pouco sobre o fato, foi falado há pouco sobre o fato de que não competia a ele tomar decisão nenhuma acerca do que fazer com a prova obtida, também procede. Agora, antes de tudo, fazer uma coisa é alguém obter uma informação que provém de uma autoridade que não está sob a sua competência, sob a sua órbita de incidência, de atuação, por acaso. Tem uma palavra feia para isso, que é serendipidade. Você está investigando alguma coisa e aparece, por acaso, uma fala de um desembargador, de uma autoridade que não está sob a sua atividade jurisdicional. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber de que se trata e determinar a investigação de alguém sobre quem não pode ocorrer uma investigação por essa iniciativa. Esse vício. Agora, outra ilegalidade, a partir da investigação feita, provas obtidas, ignorá-las como se elas não tivessem sido levadas ao conhecimento da autoridade. Também não compete a ele fazer um crivo de análise sobre isso. Então, realmente, o que se traz à luz é muito grave do ponto de vista jurídico. O som do Dr. Marlon hoje está prejudicado. Dr. Marlon, você é bem objetiva na pergunta. Isso pode trazer quais consequências jurídicas a Sérgio Moro? Ele precisa ser investigado, punido. Isso pode fazer com que, de repente, até ele enfrente alguma questão judicial mais grave? Qual é o crime cometido por ele aí nesse caso? Por abuso de autoridade. Repete que falhou aqui pra gente. Eu não ouvi a sua fala inicial. Por favor, doutor Marlon. Ele pode responder a uma ação penal, em tese, por abuso de autoridade. Essa é a questão. A lei do abuso de autoridade impede práticas como essa e atribui penas criminais para condutas como essa. Então, em tese, é possível que ele venha a responder por delitos que estão previstos na lei do abuso de autoridade. Abuso de autoridade é o principal crime aí que o senhor vê para Sérgio Moro. Mas aí ele tem que ser investigado de que maneira? Alguém tem que entrar com alguma ação contra ele? Como é que funciona o processo? Esses fatos que foram levantados podem ser levados ao conhecimento formalmente da Procuradoria-Geral da República, sendo ele um senador da República, e ele pode responder uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal, que vai ter que decidir se aceita ou não a denúncia criminal, caso ela venha a ser
oferecida pela Procuradoria-Geral. Tá certo. Doutor Marlon, muito obrigada pela sua colaboração. Bom dia ao senhor. Seguimos aqui, e antes até... A Dani precisa desligar também ou pode ficar mais um pouquinho, Dani? Tadinha, ela tá no improviso ali. Não, meu amor, eu tô no improviso, mas não tem problema. Se não estiver te incomodando nem atrapalhando o andamento do jornal, eu queria ficar mais um pouquinho. Inclusive, porque uma das alegações do ex-juiz Sérgio Moro é que, olha, isso aconteceu há mais de 20 anos, né? Ou seja, indica que vai falar sobre prescrição, né? Crime que já não pode mais ser punido porque passou o tempo de analisar. A principal tese da Polícia Federal hoje é trabalhar com a hipótese de crime continuado, ou seja, houve lá atrás a violação legal da atribuição de investigar desembargadores, presidente de Tribunal de Contas, conselheiros de Tribunal de Contas, mas esses documentos foram omitidos da Justiça durante os 20 anos. Há, inclusive, eu vou trazer isso mais tarde, estou produzindo uma suíte já, ou seja, né, uma segunda reportagem, decisão recente do atual juízo se recusando a enviar esses dados ou documentos relacionados a ele, tá, ou a esses dados, para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a principal tese dos investigadores hoje é de delito continuado. Até porque, Fabiola, essas queixas foram feitas aos juízes que sucederam Moro e nada foi feito por eles. Até que o polêmico Eduardo Apio, ele também hoje, juiz federal, né, que assumiu a 13ª vara e está afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acusado de furto de champanhe, uma história bizarra que só o roteirista de Brasil é capaz de produzir, mas ele foi quem recebeu o pedido e falou, opa, isso aqui é grave, e mandou para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso está nas mãos do Dias Toffoli. Tem 2 anos, certo? Há 2 anos o ministro vem pedindo diligências até que chegou ao extremo de, pela primeira vez na história, a Polícia Federal ter de fazer uma batida numa vara federal para poder entender qual era o tamanho do buraco. E o buraco, como o doutor Marlon deixou claro, é fundo. Vamos lá, o Sakamoto, ele tá se mexendo na cadeira aqui, ó. Ele falou assim, é grave, é algo importantíssimo e que a gente tem que estar de olho. O que mais chamou a atenção, Sakamoto? Antes de mais nada, bom dia para a Dani, parabéns pela reportagem, né? Importantíssima a reportagem, exatamente porque ela mostra a comprovação documental de algo que se especulava lá atrás. A Dani mesmo explicou, havia uma especulação, havia uma discussão sobre isso. E aí, por conta dessa batida, a Polícia Federal teve provas de um crime grave. O que aconteceu na prática é que Sérgio Moro, segundo os dados trazidos pela Polícia Federal, o Sérgio Moro criou a sua ABIN particular em Curitiba para grampear a autoridade. Ou seja, tem uma ABIN vinculada à 13ª Vara Federal de Curitiba para grampear a autoridade. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, né? Primeiro porque é o seguinte, quando você vai fazer qualquer espécie de grampo com autoridade, alguma coisa assim, você precisa de autorização da instância judicial cabível e depois, se você descobrir alguma informação, tem que ser encaminhado isso automaticamente. Sabe quando você vai, grampeia alguém, encontra um deputado federal lá envolvido, putz, tem que sair daqui, tem que ir para o STF, que é onde é o foro responsável por fazer isso. O que a investigação, o que a Dani está trazendo aqui é que não houve isso. Não houve. De maneira alguma. Então, para que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso... Oi? É pior, porque o ex-juiz Sérgio Moro faz parecer que foi fortuito, que o delator estava lá trabalhando e, sem querer, esbarrou nesse personagem, então, presidente do Tribunal de Contas do Estado, ou outro delator estava lá gravando e, sem querer, se deparou com desembargadores. No caso do Tony Garcia, que foi quem grampeou, então, o presidente do Tribunal de Contas, nós temos e nós publicamos a prova de que houve ordem para investigá-lo. Consta do acordo de delação do Tony que era para investigar alguém que Moro não poderia investigar naquela ocasião. Então, não foi fortuito. Exatamente. É uma BIM mesmo, ou seja, a Dani está colocando isso, tipo, ó, os elementos mostrando que havia uma BIM em Curitiba, dentro da 13ª Vara. É claro, primeiro que a situação...
complica, porque vamos lembrar que o hoje senador Sérgio Moro já tem problemas com relação a grampos ilegais, né? Lembra aquele grampo lá atrás, anos atrás, houve um grampo da conversa entre ele e entre o Lula e a Dilma na época presidente, o Lula ex-presidente, você tinha expirado o prazo de autorização legal do grampo, e o grampo aconteceu mesmo assim. Pegou-se aquela informação, ele divulgou aquela informação, foi tudo irregular, tudo equivocado, e depois ele só pediu uma escusas ao STF na época, né, por conta disso, só que aquilo, na verdade, deu todo um rebu político, que na prática aquilo foi um grampo ilegal. E aí agora o pessoal vê que muitos anos atrás essa prática de grampos ilegais em Curitiba já acontecia. Né? Então, Fabiola, só para concluir, também não quero monopolizar, mas tudo isso, no momento em que o PP diz que não vai apoiar ele no Paraná, a concorrência do governo estadual, no qual nomes do próprio União Brasil, o partido dele, se negam também a apoiá-lo no Paraná, negando a ele a concorrência ao governo do estado, concorrência essa que ele está bem colocado nas pesquisas, né? Mas os dois partidos que formam uma federação não querem. O PP não quer e tem gente do União Brasil que quer e gente do União Brasil que não quer. Então você tem uma briga lá dentro. O que vai fazer com isso? Né? Ele falou com a gente aqui no All News de que ele vai conseguir convencer o PP do contrário, que vai ter o apoio para concorrer ao governo. Mas diante dessas revelações, a história dele fica muito difícil. Sérgio Moro, ele não tem apoio aberto no Senado Federal. Isso aqui é uma coisa que, é claro, não tem a ver com o trabalho dele como senador, mas isso aqui pode gerar uma condenação lá atrás e talvez os senadores, quando tiverem que votar a cassação de mandato ou alguma coisa, não sejam tão simpáticos com ele, né? Mas isso aqui atrapalha bastante a corrida ao governo do Paraná, Fabiola. Eu estou muito curiosa para ouvir agora a análise do nosso Poeta News, Josias de Souza. Quero saber, é claro que essa história envolvendo o Sérgio Moro, o que aconteceu na época da Lava Jato, desperta aí tanta coisa, né? A gente vê os desdobramentos de tudo isso, que infelizmente acabaram trazendo tantas respostas para o nosso país até hoje, né? Há muita coisa que ainda não foi respondida. E agora vem essa informação que a Dani Lima nos traz, de uma gravidade, quer dizer, um juiz fazendo grampo ilegal. E isso quem está dizendo é a Polícia Federal, Josias. É muito grave, né, Fabiola? Quando trocou o trono da 13ª Vara de Curitiba pela cadeira de ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro virou maquinista de um trem fantasma. E ele está deslizando há 7 anos em direção ao fundo do poço. Quando se imagina que ele já atingiu ali as profundezas, sempre surge uma outra assombração para informar que o percurso rumo às profundezas, rumo ao insondável, vai ter novas escalas, né? Então, nós tivemos o fundo do poço da bolsonarização do Moro, que foi suplantado pelo fundo do poço da Vaza Jato, que foi seguido pelo fundo do poço da conversão do Sérgio Moro em juiz suspeito, que foi de novo superado pelo fundo do poço da anulação das sentenças do Lula, que foi obscurecido pelo fundo do poço do esquartejamento completo da Lava Jato, e agora temos aí o fundo do poço dessa busca e apreensão que foi realizada pela Polícia Federal no passado do Sérgio Moro. Então a polícia foi enviada pelo Dias Toffoli lá às gavetas mais remotas do Sérgio Moro e recolheu essas evidências de que o ex-chefe da República de Curitiba já se imaginava acima da lei, meio que invulnerável, antes da Lava Jato. Então, estamos falando de fatos ocorridos há 2 décadas. E, há mais de 20 anos, o Sérgio Moro instrumentalizou um colaborador para grampear autoridades cujo foro estava acima da jurisdição de um magistrado de primeira instância. Então, surge aí esse ex-delator, Tony Garcia, volta do passado como um fantasma, que dá ao fundo do poço do Sérgio Moro uma aparência de poço sem fundo. E essas coisas aparecem, Fabíola, no momento em que o Dias Toffoli precisa de algo assim, precisa de um juiz sem muita autoridade para obscurecer também o caminho do próprio Dias Toffoli rumo
ao fundo do poço. Porque nesse momento, nesse exato momento, o Toffoli está às voltas com com os olhos do país lançados sobre ele, depois que trancou a investigação do escândalo do Master, reabriu nesta semana, mas curiosamente, olha, pode realizar os depoimentos, as inquirições, pode dar curso à investigação, mas tudo aqui no meu gabinete. O que surgir de novidade vai ser acomodado aqui. Daqui a pouco ele leva para a cama dele, em casa, todas as descobertas da Polícia Federal sobre o Banco Master. E ele se apropriou do caso Master depois daquela viagem, foi a Lima para assistir às finais da Libertadores, a bordo de asas privadas, na companhia de um advogado, de um diretor do Master, e aí ele toma conta dessa investigação. Mostra também uma atuação muito imprópria de um magistrado, e aqui estamos falando de um magistrado da Suprema Corte, né? Então, é muito triste, Fabíola, assistirmos a tudo isso. Primeiro, o derretimento do Sérgio Moro, que não para, né? De fato, o fundo do poço dele virou um poço sem fundo. E tudo isso resultou no esquartejamento do que foi a maior operação anticorrupção já realizada no Brasil, né? E agora, por ironia do destino, o Sérgio Moro está sendo perscrutado, o seu passado está sendo revisitado por ordem do Dias Toffoli, que era um ministro que ele não confiava. Lá na Vaza Jato ele falava em Fux, we trust. Quer dizer, confiava no Fux, mas o Toffoli não estava no rol dos ministros que o Sérgio Moro considerava confiáveis. E agora é esse ministro que está fazendo essa revisitação ao passado do Moro. Tudo muito triste, Fabíola. Mostra que o judiciário brasileiro tem um funcionamento que não orna com as necessidades do país. O magistrado deveria estar acima desse tipo de coisa, mas o Moro realmente se tornou maquinista de um trem fantasma e ele está carregando nesse trem, todos os vagões foram carregados com matéria-prima produzida por ele mesmo. Então ele não pode nem se queixar.